Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, sou um ex-universal e procuro gravar conteúdos para mostrar que existe vida fora do sistema religioso. Convido a vocês que se inscrevam no canal, curta, comente e ative o sino para notificações. E o mais importante, pessoal, busquem caminhar na fé em Cristo com seus próprios pés. Aprendam a identificar a verdadeira intenção dos líderes religiosos. E no vídeo de hoje iremos abordar o seguinte tema: ameaças genéricas. E por que abordar esse título? Bom, meus amigos e amigas, todos vocês sabem que os canais de denúncias objetivam denunciar a hipocrisia dos líderes religiosos. E muitos deles se utilizam indevidamente da Bíblia para poder extrair versículos bíblicos fora de contexto para poder transmitir a seus seguidores que eles são pessoas divinas, pessoas que têm uma intimidade com o Criador do céu, da terra. E sabemos que isso não é verdade, são lorotas groselhas, tá bom? Ameaças genéricas por quê? Eles vão lá nos púlpitos das instituições religiosas deles dizer: quem é que toca no ungido de Deus e fica impune? Ah, aquela pessoa vai morrer. Ah, e aquela pessoa vai pegar uma doença. Então, meus amigos, eles se aproveitam dessas ameaças genéricas para poder intimidar o povo. Porém, vira e mexe, acontecem catástrofes, tragédias. Por quê, meus amigos e amigas? Uma das coisas que eu aprendi na graduação em Direito, que o único evento futuro e certo é a morte. Então o líder, ele se utiliza de palavras vazias, de versículos fora de contexto para dizer: a pessoa que se levanta contra mim, ou a pessoa que se levanta contra, entre aspas, obra de Deus, porque não é obra deles, é a obra de Deus, vai sofrer as consequências divinas. E aí, se calhar de acontecer, viu? Não falei. E assim vai impondo medo no povo, medo nos fiéis e seguidores. Aqueles que despertaram, que pegam a Bíblia para ler, não estão nem aí para o que esses caras falam, porque sabe que tudo que acontece, Deus está no controle, tá bom? Então, vamos aqui abordar alguns exemplos para poder ilustrar aquilo que eu estou tentando transmitir para vocês. Vocês se recordam desse embate? Jornalista Ricardo Eugênio Boechat e pastor Silas Malafaia. Teve um vídeo que circulou bastante, teve alta repercussão no país à época, em que o jornalista, ele mandou o Silas Malafaia... Acabou de colocar no Twitter dele um desafio para debater comigo ao vivo, para eu parar de falar asneira no programa de rádio sozinho, é mole, deixa de ser falastrão, não incite o ódio. Avisa ao jornalista Boechat que está falando asneira, dizendo que pastores incitam os fiéis a praticarem intolerância. Verdadeiro idiota. Ô Malafaia, vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. E agora vai querer me processar pelo que eu acabei de falar. Que é o que você faz? Você gosta muito de palanque. Eu não vou te dar palanque porque tu é um otário, tu é um paspalhão. O que eu falei e repito, e não vou partir para debate por você, que eu não vou te dar confiança, é o seguinte, que é no âmbito de igrejas neopentecostais que estão acontecendo atos de incitação à intolerância religiosa. Mais do que em outros ambientes. E em nenhum momento, pegar minhas falas que estão todas gravadas, eu disse qualquer coisa que generalizasse esse comentário, qualquer coisa. Até porque, diferente de você, não sou um idiota. Então você é homofóbico, você é uma figura execrável, horrorosa, e que toma dinheiro das pessoas a partir da fé. Você é rico. Eu não sou rico porque tomei dinheiro das pessoas pregando salvação depois da morte. O meu salário, os meus bens, o meu patrimônio veio do meu suor, não veio do suor alheio. E aí, meus amigos e amigas, passado o tempo, o jornalista sofreu um acidente. E aí, seus seguidores e idólatras de plantão postaram na internet e nas redes sociais o que vocês vão ver na tela na sequência. Acompanhe só.
Segundo notícia, acabou de falecer o jornalista Ricardo Boechat num acidente de avião. Eu sempre digo, não toque nas pessoas ungidas por Deus. Eu não esqueço o que ele falou para o pastor Silas Malafaia na reportagem. Essa pessoa, com certeza, segue o pastor Silas Malafaia. Por quê? Ela escreveu em caixa alta, não toque nas pessoas ungidas por Deus. Porque o Silas Malafaia tem um vídeo icônico, que eu já postei aqui no canal, dizendo: quem é que tocas no ungido do Senhor e fica impune? O ungido do Senhor é coisa do Senhor. O ungido do Senhor não é problema teu. Seu pastor é ladrão, seu pastor é pilantra, cai fora. E outras coisas mais. Mas ao final, ele diz o seguinte, que já viu gente morrer por causa disso. Grave o que eu estou falando. O próprio pastor Silas Malafaia, nesse vídeo, disse: eu vi gente morrer por causa disso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na sequência, na edição, o vídeo na íntegra do que ele falou. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Está aqui, ó. Tchau. Pastor, Deus abençoe o senhor. Eu quero aqui a minha carta. O senhor pode me dar uma carta de apresentação que eu vou para outra igreja. E se não der também, como diz Jabe, vai embora. Só não arruma problema. É isso aí. Ele está correto. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, eu já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Meu irmão, não toma atitude contra pastor. Não entra nessa furada, não vai. Se ele vir contra mim, ele vai perecer. Se ele vir contra mim, Deus vai tirar a vida dele. E voltando aqui, dando continuidade, prestem bem atenção no próximo aqui, ó. Ridículo esse Boechat. E Deus gravou tudo que você falou, e o Senhor fará justiça pelos pastores que ele falou mal. Eu não sei se Deus está dando muitos ouvidos para o que o pastor Silas Malafaia anda dizendo, porque as pessoas no Brasil ignoram o profeta velho e o falso profeta. Mas tudo bem. Vamos dar continuidade aqui, ó. O apresentador de vocês pagou um preço muito alto por falar e tocar no nome de ungido de Deus. Que Deus o tenha mesmo não crendo em Deus. Engraçado que às vezes eu vejo no carnaval, na Marquês de Sapucaí, as pessoas satirizando como se fosse a representação de Cristo e fica todo mundo quietinho. Eu vejo as pessoas fazendo o, entre aspas, teatro, botando um crucifixo, simbolizando a cruz vazia no ânus, e ninguém fala nada. Mas aí, ao acaso, uma pessoa que criticou um falso profeta, aí eles, ah lá, tá vendo? Tá vendo? Tocaram no ungido do Senhor. É isso aí, isso é bem feito, isso é bem feito. Pô, brincadeira, né? Olha o outro aqui, ó. O YouTube repercutiu. Boechat responde Silas Malafaia ao vivo na Band News. Aí um escreveu assim: maldito aquele que fala do ungido de Deus. E se foi, morreu Ricardo Boechat. Aí o outro rapaz botou aqui, ó: mexa com os filhos do diabo, mas não maltrate quem é de Deus, porque procurar problema com os de Deus é o mesmo que cometer atentado contra a própria vida. Se Deus te punir, quem poderá impedir? Reflitam. Ai, ai, ai. Deus mesmo da Bíblia prega justiça, misericórdia. Jesus não está nem aí para aqueles que falam mal do nome dele, porque ele já venceu a cruz. Jesus está preocupado com aqueles que realmente querem buscá-lo, querem a sua salvação. E não é essa comédia que eu estou vendo aí no sistema gospel. Mas eu já estive do lado de lá. Porém, peguei a Bíblia para ler. Como nós não podemos questionar o pastor com base naquilo que nós descobrimos quando as escamas dos olhos caem, eu sou obrigado a deixar o sistema, porque despertei. Essa questão do Silas Malafaia trouxe tanta repercussão
que ele teve que se pronunciar. Malafaia afirma que seu Deus não se vingaria de Ricardo Boechat. O pastor Silas Malafaia atacou os evangelhos que o associam à morte do jornalista Ricardo Boechat, vítima de um acidente de helicóptero. E aí ele botou assim, ó: a vingança divina se espalhou pelas redes sociais. Não trabalho com um Deus que se vinga porque alguém me xingou. Então tinha que morrer um monte aí. Sou caluniado a todo momento, disse Malafaia à Folha. Só que foi ele que deu causa a isto. Vocês viram no corte que eu postei aqui. O próximo na sequência, vocês estão vendo aí Edir Macedo e Alfredo Paulo. Alfredo Paulo, todos vocês conhecem. Ele foi um dos pioneiros a denunciar a hipocrisia religiosa dentro da Igreja Universal. Foi bispo, ficou por anos em Portugal. Ele, embora tenha gravado um vídeo aí pedindo desculpas, se retratando de tudo que ele falou em relação à instituição Igreja Universal do Reino de Deus, ele trouxe elementos que não tem como contestar. Embora ele tenha pedido perdão, eu tenho aqui comigo a publicação da alocação do Alfredo Paulo como assessor na Prefeitura de Duque de Caxias do Rio de Janeiro. Alfredo Paulo também trouxe elementos mostrando que o Bispo Macedo, enquanto estava em Portugal ou na Europa, ou seja lá onde quer que seja, ele tinha uma conta vinculada ao do Alfredo Paulo e utilizava o cartão de crédito de uma conta vinculada com Alfredo Paulo. Então, Alfredo Paulo trouxe elementos e contribuiu de maneira significativa para combater a hipocrisia do sistema religioso, porque todos os líderes religiosos que eu estou trazendo aqui, embora eles aleguem que tenham feito a obra, é notório a evolução patrimonial adquirida por cada um depois que se tornaram líder de suas respectivas instituições. E o Malafaia falou na reportagem que eu li aqui para vocês que ele é caluniado. Calúnia é quando se atribui um crime a alguém falsamente. Eu, da minha parte, nunca fiz isso. Porém, eu trago aqui elementos para mostrar a incoerência entre aquilo que o líder religioso diz, prega, cobra de seus fiéis e não praticam. Todos os três que eu vou mencionar aqui são empresários. E aí, Alfredo Paulo deixou as denúncias porque aconteceu uma tragédia na sua família. Eu não vou criticar a atitude dele. Não sei o que eu faria se estivesse no lugar dele. Isso chama simpatia. Porém, quando isso aconteceu, eu era obreiro da Universal e eu vi pessoas destilando veneno dizendo: viu o que aconteceu com Alfredo? Bem feito. E às vezes eu me pergunto, como é que pode você se auto-intitular obreiro e falar algo desse tipo? Pois é, mas isso tudo é pautado nos ensinamentos do líder. Veja só o que ele disse. Após tragédia com o inimigo, Edir Macedo diz em reunião que o diabo tem o direito de tirar a vida de pecador, né? Fazer o quê, né? Em áudios de reunião com pastores suprimidos na divulgação oficial da igreja, líder da Universal diz que pecador colhe o que plantou. É uma reportagem de autoria de Gilberto Nascimento, de 12 de novembro de 2020. Em reunião com os pastores, na última quinta-feira, Edir Macedo, líder máximo da Igreja Universal do Reino de Deus, defendeu que o diabo tem o direito de tirar a vida de quem vive no adultério e no pecado. Bom, Alfredo Paulo, por diversas vezes, disse que pecou, saiu, entendeu? Mas os líderes religiosos querem botar na conta da pessoa o pecado do passado, como se aquilo dali maculasse a vida da pessoa eternamente. Alfredo Paulo confessou o pecado dele, a esposa dele à época veio nas redes sociais e falou que perdoou ele, porém os seguidores do Bispo Macedo não perdoaram. Fazer o quê, né? Macedo não citou nomes, mas tudo indica que ele se referia a uma tragédia familiar envolvendo um antigo aliado, o ex-bispo da Universal Alfredo Paulo, hoje um de seus maiores inimigos, à época, né, pessoal? A mulher do bispo, Teresa Paulo, de 53 anos, havia sido assassinada pelo próprio filho 3 dias antes em Portugal. Então é o que eu estou falando para vocês. Eles fazem ameaças genéricas. A mão de Deus vai pesar. Não toque no ungido de Deus. O diabo tem o direito de tirar a vida de um pecador. Acontece uma desgraça. Aí eles, lá, tá vendo? Tá vendo? Isso é o que acontece com quem toca com o ungido do Senhor.
E vocês que pensam a mesma coisa que eles, que ficam dando ouvido para eles, que ficam se alimentando do vômito deles, vão ter a mesma consequência. E o próximo é ele de novo, Valdemiro Santiago e Marcelo Rezende. Tudo começou quando Rezende, na Rede Record, controlada pelo Bispo Macedo, estava explanando a fazenda de Valdemiro Santiago. Fazenda esta que eu já gravei vídeos aqui no canal dizendo que é verdade, que o apóstolo Valdemiro Santiago e sua esposa são representantes, integram o quadro societário de uma fazenda que explora atividade relacionada a cabeças de gado. Então, como pode Valdemiro atribuir a doença de Marcelo Rezende a uma consequência em decorrência da perseguição se o Marcelo Rezende estava falando a verdade? Só que quem está lá dentro não pensa, não pesquisa, não é estimulado a fazer isso. Por quê? Porque os líderes religiosos ameaçam. E aí, muitos vêm aqui dizer como é que pode ficar 15, 20 anos lá. Ué, você é nascido e criado dentro da instituição, sendo colocado na tua cabeça que aquilo que o teu líder religioso fala é a voz de Deus aqui na terra, como é que você vai questionar? Não lê a Bíblia? O cristão neopentecostal não tem o hábito de ler a Bíblia. E aí, Valdemiro Santiago fala sobre o câncer de Marcelo Rezende. Um internauta botou assim: que Deus é esse? Desconheço. Comentou ao ver os comentários do líder da Igreja Mundial do Poder de Deus sobre o apresentador da Record. E que comentários foram esses? O demônio tá comendo fígado, dispara pastor sobre Marcelo Rezende. Diário do Sertão, 8 de junho de 2017. E aí uma pessoa botou assim: pastor de ovelhas deveria ensinar as suas, que devemos perdoar, não praguejar, nem dizer mal ao próximo. Esse Valdemiro é um daqueles que usa o nome de Deus para enriquecer. Deveria clamar a Deus pela saúde e recuperação do Marcelo Rezende. Não se alegrar com a desgraça dos outros. Nunca confiei nesse cara. E está com a razão. Porque o mesmo Deus que põe a doença através da boca desses falsos profetas não é o mesmo Deus para tirar. Entendeu? Não é o mesmo Deus para tirar. Trouxe aí 3 exemplos, mas a pessoa que lê a Bíblia, ela fica vacinada. Eu vou mostrar para vocês. Acompanhe comigo esses exemplos. Eliseu, Antigo Testamento. Escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janela dos céus e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca... E aí vocês vão ler lá em 2 Reis 7, do versículo 1 ao 20. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Nos últimos dias, os homens só amarão a si mesmos, amarão dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados. Não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho. Amarão os prazeres em vez de Deus e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Está acontecendo ou não, pessoal? Pois é. E para finalizar, o próprio Jesus. Jesus anunciou outra vez a sua morte e sua ressurreição. Estes vão zombar dele, bater nele, crucificá-lo, mas ao 3º dia ele será ressuscitado. Bom, tem gente que não acredita, mas para quem acredita tá aí. Mateus e Lucas, é só vocês pegarem a Bíblia para ler, tá bom, pessoal? Ameaças genéricas. Seu líder religioso de estimação gosta de jogar palavras ao vento, se valendo do único evento futuro e certo que é a morte, para poder enganar seus fiéis, mostrando que tudo aquilo que eles dizem tem respaldo de Deus. Mas quem despertou sabe que isso é lorota. Bom, eu vou encerrar o vídeo, vou trazer um corte de Valdemiro Santiago gravando uma mensagem no dia 28 de março de 2025, ele tentando se defender das entre aspas, perseguições, coloca juiz, delegado, policiais, o pessoal dos canais de denúncia, no mesmo balaio do pessoal que
deu uma suposta facada nele, que atentaram contra a vida dele no Rio de Janeiro. Ele até deixou escapar que quando ele sofreu um atentado aqui, segundo ele, metralharam um veículo Ômega blindado. Como é que pode o cara desse falar que Deus é com ele, que aquele que se levanta contra ele vai perecer, e aí anda de carro blindado? O Malafaia também é outro, tomou um calor no Rio de Janeiro lá, na sua Mercedes blindada, andando com seguranças, entendeu? E segundo ele, são seguranças bons. Não sei, de repente é da equipe Bravo. Tá bom, pessoal? Diga não à exploração religiosa, tome uma atitude contra os falsos pregadores e denuncie. Até o próximo vídeo, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Você acha que tem algum juiz, algum promotor, ou policial, quem quer que seja, alguém que pode negar essas obras? Algum ministro? Não. Alguma autoridade eclesiástica, algum líder de religião, de igreja? Ninguém pode negar. Você acha que desses canais aí que perseguem a gente, eles podem negar essas obras aqui? Se eles pudessem fazê-lo, já teriam me prendido há muito tempo. Porque charlatanismo é crime. Curandeirismo é crime. Explorar a fé é crime. Enganar as pessoas é crime, isso aí. Quantos crimes o Valdemiro já teria cometido nesses mais de 40 anos pregando a palavra e profetizando e vendo essas obras? Imagina, eu não sairia mais da cadeia, não. Eu pegaria mais de 500 anos de cadeia. E aí, como é que eu ia pagar essa cadeia, não é verdade? Mas por que eles não fazem isso? Porque eles sabem que é verdadeiro. E se sabem que é verdadeiro, por que perseguem? Se ninguém pode fazer isso, se Deus não for com ele, está escrito isso. Nicodemos falou para Jesus. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então é para você refletir, é para você pensar. E daqui a pouco ser cristão vai ser crime nesse país. Seguir a Cristo, professar a fé em Jesus Cristo vai ser crime, né? Ainda não é pela Constituição, pelo contrário, nós temos a liberdade de culto. Mas para eles é errado. Eles são do mal, eles são do outro lado. Eles querem destruir a obra de Deus. Eles querem denegrir. Por força da lei, não podem fechar as igrejas, nem impedir-nos de pregar, por força das leis. Então, eles têm animosidade contra a obra e aí criam situações para justificar a perseguição deles, o ataque deles à obra, a imagem do pregador, do pastor. Tá? Eles querem que você fique vacinado contra a obra de Deus, porque aí Satanás vai ter acesso à sua vida novamente, vai fazer o que fazia antes. Quantos já se abalaram, já se desviaram da presença de Deus? Muitos. E se é uma obra boa e você apedreja essa obra, esse ministério, ou a minha vida, o meu nome, porque você não joga pedra fisicamente, a sua vontade é fazer isso, é me dar um tiro. Tanto é que eu já sofri vários atentados de morte. Eu levei facada no pescoço, facãozada no pescoço, já levei tiros, já metralharam um carro meu, no Rio de Janeiro, lembra? Um Ômega, blindado. Qual era a intenção e quem são essas pessoas? E quem está por trás desses que tentam denegrir a imagem dessa igreja, dessa obra, desse ministério? A minha imagem. Então, é uma obra boa isso que fazemos?